Daniel Penin viralizou muito no YouTube por causa dos vídeos em que fazia denúncias sérias em relação ao que uma casa de apostas online fazia e que considerava como atividades lícitas, legais e justas para o povo brasileiro. Ou nem tanto assim, né? Mas agora também estamos acompanhando Daniel Penin fazendo alguns vídeos que visam mostrar que enriquecer pode não ser tão fácil assim. São vídeos assim que podemos encontrar com os títulos mais simples, como os seguintes: como ficar rico rápido, como ficar rico em 2024 e também, por que não, como ficar rico antes dos 22 anos. Também no mesmo canal, que é o terror das casas de aposta online do Brasil, mais especificamente, também podemos encontrar títulos mais trabalhados com o mesmo teor e o mesmo tema. São esses os títulos: quer ficar rico? Não economize. 7 IAs que vão enriquecer em 2024. E olha, a temática desse vídeo parece ser realmente boa. Confesso que ainda não assisti a ele. Vou até colocar aqui para assistir mais tarde. Seja como for, o nosso youtuber em questão aqui trabalha bastante e daria para fazer um documentário completo se fôssemos falar sobre o tanto de vídeos que ele já produziu em tão pouco tempo. Relativamente tão pouco tempo. Mas poderia esse mesmo youtuber, com toda a sua experiência adquirida em seu ramo profissional, com todo o seu conhecimento aplicado no YouTube e ainda com todas as suas pesquisas para produzir os vídeos, ainda assim ter errado? Provavelmente sim. E bem, depende da perspectiva de quem assiste os seus vídeos e ainda emite uma opinião nos comentários. Vou explicar melhor essa questão a seguir. Ficar rico no Brasil é sempre um assunto delicado e que parece que as pessoas preferem mais evitar mesmo. E que, além de alguns não gostarem de conversar sobre isso, outros ainda abominam completamente a ideia e descartam como uma hipótese racional, razoável e também palpável para tentar arriscar. E nesse sentido existe uma razão sobre o porquê a ideia de ficar rico rápido é realmente problemática, e especialmente aqui em nosso Brasil. Vou citar aqui 3 razões, pelo menos, principais que problematizam a ideia de que enriquecer no Brasil rapidamente é errado. Contudo, observe que em nenhum momento desse vídeo quis passar a mensagem que essas razões a seguir ou qualquer outra ideia errada venha se relacionar com o conteúdo do Daniel Penin. Não é essa a intenção desse vídeo. Podemos dizer que são complementos que agregam mais valor e não ao contrário disso. Mas vamos lá, as 3 razões principais que problematizam a ideia de enriquecer rapidamente no Brasil seriam: expectativas irrealistas. Promessas de enriquecimento rápido são muitas vezes irrealistas. Criam apenas expectativas, porém com pouca coisa concreta tendo em vista. Na maioria dos casos, acumular riqueza é um processo que exige tempo, esforço e até planejamento. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso, né? E claro, uma boa dose de sorte também e circunstâncias favoráveis em alguns casos bem específicos, mas bem específicos mesmo. Aqui nós também temos a falta de sustentabilidade. Ok, uma razão um pouquinho mais clichê, porém não deixa de ser uma razão. Estratégias que prometem riqueza rápida podem não ser sustentáveis ao longo prazo. E geralmente nós damos um nome bem específico para esse tipo de negócio. Investimentos de alto risco, por exemplo, podem trazer grandes retornos rapidamente, quando esses sim são honestos. Contudo, também podem acarretar um risco significativo de perdas igualmente rápidas ou superiormente mais rápidas ainda. Também temos a exploração da vulnerabilidade. Muitas vezes essas promessas de enriquecimento rápido acabam explorando apenas a vulnerabilidade das pessoas que estão em situações financeiras um tanto quanto desafiadoras, vendendo-lhes assim a ilusão de uma solução rápida para seus problemas para sempre e que vai dar certo e que nunca vai dar errado e por aí vai. Essas razões englobam, porém, a parte ruim de toda a história que nós estamos tratando aqui nesse vídeo. Outra parte ruim dessa história que nós estamos tratando nesse vídeo também seria se você não deixasse seu like por aqui. Afinal, a gente pesquisa, a gente produz e a gente edita. E por a gente, entenda eu, ou seja, dá muito trabalho para trazer esse conteúdo para você. E se você reconhecer através desse gesto, então a gente continua produzindo conteúdo por aqui.
valeu. Mas todas essas razões que fazem e englobam a parte ruim dessa história, se juntar tudo isso e fazer uma fusão desse trio de razões, somos capazes de encontrar algo maior do que elas e que explicaria o motivo, ou pelo menos seria uma tentativa de explicar esse motivo pelo qual muitos brasileiros desacreditam dessa possibilidade de enriquecimento rápido, de enriquecimento a médio prazo ou de enriquecimento a longo prazo também. Ou seja, vamos falar agora sobre a síndrome de vira-lata, também conhecida como complexo de vira-lata. Essa expressão, nessa ocasião, o jornalista brasileiro Nelson Rodrigues explicou isso como a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Nesse sentido, superar a mentalidade do complexo de vira-lata envolve valorizar as capacidades e potenciais locais que cada um de nós temos, buscando formas sustentáveis e éticas de crescimento e desenvolvimento, sem assim passar por cima de ninguém e ajudar todo mundo a evoluir. Isso seria uma superação em relação a esse complexo de vira-lata. Isso é uma missão fácil. Para alguns até que é, mas para outros pode ser um grande desafio. Ainda mais quando o contexto social implica que se por anos o complexo de vira-lata existe e faz parte de nosso meio, então seria melhor mesmo deixar do jeito que está e não tentar mudar alguma coisa. Esse é o modus operandi de muitas pessoas. Então esse sonho de ficar rico rápido fica apenas no campo da imaginação mesmo, não sai da cabeça. Por mais que exista brasileiros que superaram isso, ainda tendemos a achar que quando é a nossa vez de tentar arriscar e se esforçar para ver o que acontece e assim começar a evoluir monetariamente falando, bem, a primeira coisa que se passa na cabeça é: isso é impossível. Mas verdade seja dita, a verdade mesmo é que com a internet nós podemos tentar isso agora. Antes, sem a internet, as coisas realmente seriam mais dificultosas nesse sentido e praticamente teríamos que fazer o dobro do esforço mental e às vezes, dependendo da escolha, até o dobro do esforço físico. Isso para tentar alcançar apenas os resultados melhores quando o assunto fosse então enriquecer rápido. Viver no Brasil é como navegar em um oceano de incertezas econômicas. A nossa inflação parece que sobe e desce como uma montanha russa em determinados períodos do ano. Políticas públicas mudam como o vento, praticamente. E tudo isso faz com que o sonho de enriquecer rapidamente pareça um tanto ainda mais distante. É como tentar construir um castelo de cartas em meio a um furacão. Esse é o nosso Brasil, em algumas palavras. Educação financeira, então, vira a nossa bússola nesse labirinto. Conhecer o terreno, entender de investimentos, poupança e o caminho do dinheiro é praticamente essencial hoje em dia. Mas cá entre nós, quantas escolas ensinam isso? Estamos jogando um jogo cujas regras muitas vezes nem conhecemos. Aqui o terreno é ainda mais escorregadio para algumas pessoas. O complexo de vira-lata, essa sensação de que o nosso quintal nunca é bom o suficiente, joga contra a gente. Mas com a internet a barreira de entrada é muito menor. Podemos arriscar mais e perder menos, dependendo da estratégia aplicada. Então ficar rico rápido é um sonho impossível? Depende muito. Se for esperar cair do céu, é bom ter um plano B. E é bom também não esperar que você vai ficar rico rápido. Mas com a educação financeira, trabalho duro e também criatividade, quem sabe, né?